Olá, tudo bom? A paz para todos. Então hoje a gente vai começar a fazer essa série de estudos, né, sobre o livro do Apocalipse. E eu vou fazer, né, embasado num livro que eu vou estar colocando aí para vocês verem na tela, que é um livro muito bom, né, sobre o Apocalipse. E caso vocês tiverem vontade de ler, né, eu vou estar pode estar procurando, né, por esse livro, um livro muito bom, Guia Fácil, né, do Apocalipse. E hoje então a gente vai começar e falar sobre a ordem cronológica, né? Sobre o livro, não que eu vou, porque ele cita versículo por versículo, né? Aqui eu vou trazer mais um resumo, né? Não, esse vídeo aqui é o primeiro, depois outros, tal. E só de antemão, né? Qualquer dúvida, como eu já tenho falado, né? Mas dessa vez eu vou falar antes de começar a falar sobre o assunto, né? Pode postar no nosso grupo, coisas que de repente você também estudou alguma coisa, fique à vontade para estar colocando lá no grupo, certo? Então, eu vou estar lendo Apocalipse, capítulo 1, o capítulo todo, né? Acompanha aí na tela, que fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os soberanos dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora no versículo 19, presta atenção, porque hoje a gente vai, se embasar exatamente nesse versículo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Então, né, nós vemos aqui, eu fiz questão de ler todo o capítulo 1 porque é interessante. Como eu falei, eu estou embasado nesse livro que eu já passei na tela, do Apocalipse, Guia Fácil, né, Aprendendo o Apocalipse. Então lá no livro fala versículo por versículo, aqui vai ser mais resumido, né? Então, nós vemos uma coisa que é muito interessante. Porque se você for no YouTube nesses dias, você encontra de tudo falando do Apocalipse, né? E não que eu também seja um expert e tal, porque eu também estudo, peço para Deus abrir minha mente, né? Já faz um bom tempo, né? Anos que eu estudo sobre isso. E eu sempre desejei, né? Com outras pessoas, trazer estudos do Apocalipse. Tanto ensinar como também aprender, né? E no capítulo 1, é exatamente, né, embasado no versículo 19, porque, como eu estava dizendo, no YouTube, na internet, a gente acha simplesmente de tudo sobre o livro do Apocalipse. E tem gente que fala que o Apocalipse já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu até acho que eu falei um pouco no outro vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, que o anticristo foi Nero, que as coisas já aconteceram, mas é interessante que nunca na história, né, inclusive no tempo de Nero, houve uma marca, né, que até o Apocalipse fala da marca da besta. Nunca houve um falso profeta que trouxesse essa marca para o mundo inteiro, né, serem marcados, apesar da igreja naquela época, e eu vou falar isso nos outros estudos sobre a igreja, foram perseguidos, né? Mas a grande tribulação, o anticristo se levantar, o anticristo escatológico, porque tivemos sim figuras de anticristos no longo da história. O próprio Nero foi uma figura, mas não foi o anticristo. Aí tivemos Hitler, Mussolini e tantos outros, né? Os próprios imperadores romanos, né? Domiciano e por aí vai. E fala que já aconteceu, mas é interessante que o livro do Apocalipse ele foi escrito entre os anos 95, né, até mesmo o ano 100, depois de Cristo. E tudo que muitas pessoas falam que já aconteceu, aconteceu no ano 70. Então, se fosse uma coisa que já houvesse acontecido, não tinha necessidade de Deus se revelar para João, né, Jesus se revelar para João e falando de coisas que iriam acontecer quase 20, 30 anos depois, né? Que no caso foi o ano 70, porque isso ocorreu no ano 95 depois de Cristo, que João estava preso por causa da palavra de Deus, né? E ele foi mandado para a ilha de Patmos, que hoje essa ilha, na verdade, ela fica ali na Turquia, né? E ali Deus se mostra para João. E nós vemos ali, né, por exemplo, coisas muito interessantes no capítulo 1 que fala que Jesus ele revelou para João para que a igreja de Jesus Cristo soubesse as coisas que iriam acontecer brevemente, né? E nós vemos que o Senhor ele chega e mostra tudo isso para João. Mas hoje, falando da cronologia, né, nós vemos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela obviamente não foi escrita numa ordem cronológica, apesar que o Apocalipse ele realmente foi o último livro escrito, que depois se juntou ao último livro da Bíblia, né? Mas a Bíblia não foi escrita, né, como nós sabemos, numa ordem cronológica. E muitos falam que, se você for de repente estudar pela internet, tem gente que fala que os 22 capítulos do Apocalipse são coisas que se repetem, né? Tem até gente que fala de 7 ciclos, que é um ciclo, aí depois ele de novo se repete, e depois ele se repete e se repete 7 vezes. Mas a gente vê que isso é totalmente fora daquilo que a própria palavra nos ensina, porque é interessante, queridos, eu quero frisar, né, algo muito importante para nós, que a Bíblia ela se auto-explica, né? Por exemplo, quando aqui no final dos versículos do capítulo 1, João ele tinha visto, né, 7 candeeiros, 7 estrelas, né?
E no final do capítulo 1 nós vemos que a própria Bíblia já interpreta, né, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que as 7 estrelas eram os 7 anjos, né, que estavam à frente das igrejas. E provavelmente quando fala de anjo está se referindo a pastores, né, que estavam ali nessas 7 igrejas. Mas hoje a gente não vai entrar profundamente nisso. Mas a Bíblia se auto-explica, né? Tanto coisas que de repente foi escrito no Apocalipse, a gente precisa, na verdade, conhecer a palavra. Muitas coisas que a gente vê, no livro de Apocalipse, nós encontramos no livro de Daniel, e assim por diante, né? No sermão profético de Jesus. É como se fosse um quebra-cabeça, mas onde tudo se encaixa perfeitamente. É claro que talvez, né, até tudo realmente acontecer, a gente nunca vai saber 100%. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus não deixaria nós, os seus servos, a sua igreja, tão confusos assim. É claro que em Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas são para nós, os seus servos, mas as coisas ocultas são para Deus. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que a palavra de Deus não é para deixar nós confusos, ou tudo é simbolismo, tudo é, não, mas isso na verdade quer dizer aquilo outro. Não, cuidado, porque um estudo que eu, né, já fiz, não eu, né, com outras pessoas, pastores que eu acompanho, é que a Bíblia é quase 90% literal, né? E se é simbólico, a própria Bíblia vai se explicar. A própria Bíblia revela uma coisa que até então estava oculta, e depois nós vemos que ela mostra o significado. Por isso, cuidado com estudos que tudo quer espiritualizar, tudo é um simbolismo, tudo é isso, daquilo. Cuidado. E nós vemos no versículo 19, né, que mostra que o livro de Apocalipse, ele é sim um livro cronológico, desde o começo daquilo que João viu, porque Jesus mandou ele escrever 3 coisas, as coisas que ele viu. O que João viu? Toda aquela visão, Jesus glorificado, Jesus se apresentando pessoalmente para ele e trazendo revelações de coisas que viriam. Porque só para você ter uma ideia, João, antes de ser mandado para a ilha de Patmos, isso não está na Bíblia, mas se você estudar na história, João ele era para ter sido morto 2 vezes, mas Deus o guardou exatamente porque Deus ainda queria mostrar para João as coisas que iriam acontecer, e através disso nós hoje sabemos, por causa da palavra de Deus que está escrito no livro de Apocalipse. Se você for estudar, se não me engano, foi na época de João, era o imperador Domiciano que mandou João ser lançado num óleo fervente, num caldeirão de óleo fervente, né? Ele entrou e saiu ileso. Depois você pode estudar mais sobre isso, a internet mesmo te dá esse estudo. Então nós vemos que o Senhor guardou a vida de João, amém? Para exatamente mostrar. Por isso que o diabo ele não sabe das coisas que Deus vai fazer, mas com certeza ele, por ser um ser maligno, um ser sábio também, é claro que tudo que ele faz está no controle de Deus, mas ele percebe as coisas, e com certeza ele quis matar João exatamente por isso. Mas Deus tinha revelações maiores, que foi a última revelação exatamente escrita no livro de Apocalipse para mim e para você. E nós vemos que existe sim uma ordem cronológica no livro de Apocalipse. As coisas que viste, foi essa que eu falei, tudo aquilo que João viu, né, na visão glorificada de Jesus. E depois Jesus fala assim, escreve as coisas que viste e as coisas que são. E quando João começa a relatar, isso vai ser no nosso próximo estudo, o que é as coisas que são? É exatamente o período da igreja, que é de Éfeso a Laodiceia, que foram igrejas que existiram literalmente na Turquia, que é chamada Ásia Menor, hoje Turquia, mas nos próximos estudos nós vamos ver também que de Éfeso a Laodiceia são, na verdade, também 7 tempos da igreja na Terra, né? E é muito interessante. E interessante que o quê? Depois que João escreve as coisas que viu,
as coisas que são, que é o período da igreja, aí Jesus fala, né? Escreve também as coisas que iam acontecer depois dessas, quer dizer, depois daquilo que ele viu, e das coisas que são, que está no tempo presente, agora, Jesus estava falando para ele que iriam acontecer coisas depois, né? E é só interessante que, se eu não me engano, são 18 ou 19 vezes, depois você pode até deixar também aqui no comentário, se você quiser fazer essa lição de casa, que do capítulo 1 ao capítulo 3, o nome igreja, eclésia no grego, que significa chamados para fora, aparece a palavra igreja 18 ou 19 vezes. Mas a partir do capítulo 4, onde que a palavra fala sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que iam acontecer depois dessas o que? Desse período da igreja, João fala que ouviu uma voz de trombeta e que ele foi arrebatado. Então ali mostrando claramente, né? Tem gente que fala, não aparece o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse. É claro que aparece. João sendo um membro da igreja também, né? Ele teve a visão dele ali naquele momento. Mas ali com certeza simbolizava a igreja. Quando acabar o período da igreja na terra, vai acontecer num dia que nós não sabemos o dia nem a hora, aquilo que Paulo fala ante a última trombeta, e depois ele fala em Tessalonicenses, a trombeta de Deus, os mortos estarão, e depois e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então nós vemos claramente no capítulo, e se você for fazer esse estudo, do capítulo 4 até o 19, não aparece mais a igreja na terra. Aparece ela depois como noiva, lá no capítulo 19, você pode continuar, e depois aparece de novo a palavra igreja mesmo, só no capítulo 22, quando fala assim, que Jesus tinha enviado o seu anjo para notificar a sua igreja, as igrejas, as coisas que iriam acontecer. É muito tremendo. Depois você faz essa lição de casa. Do capítulo 1 ao capítulo 3 aparece a palavra igreja 18 ou 19 vezes. A partir do capítulo 4, João é chamado para cima, né? Ele é arrebatado. Ali ele tem a visão das coisas no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, das coisas celestiais, né? E a partir do capítulo 6 até o capítulo 19 é o período da grande tribulação, que também nós vamos falar mais pra frente. Anoto aqui que nós vamos falar mais pra frente, né? E do capítulo 19 depois mostra Jesus voltando, que é exatamente onde acontece esse versículo, acontece isso que nós lemos em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá naquele dia onde que Jesus voltar fisicamente juntamente com a sua igreja, né? Porque no capítulo 19 fala que o exército vinha acompanhando o Senhor de anjos e de a noiva, né, que já tinha recebido vestes com linho fino, né, e fala que depois veio montado a cavalo. Depois você acompanha, você lê todo o capítulo 19, você vai ver, para mim não ficar muito falando do capítulo 19. Jesus depois volta, ele prende o falso profeta, a besta, lança no lago de fogo. Ali depois ele vai julgar as nações, né? Capítulo 20 fala que Satanás é preso por 1000 anos. Acontece um reinado de 1000 anos literal, né? Que tem gente também que fala que nós já estamos no milênio, né? E o diabo está preso só não sei aonde. Com todo respeito para quem pensa assim, mas misericórdia, né? Se o diabo está preso com tudo isso que acontece de ruim na humanidade, imagina se ele quando for solto, né? E depois o capítulo 21 ao 22 fala da eternidade. Então nós vemos que o Apocalipse, e como é o tema de hoje, ele fala assim, num aspecto cronológico de coisas que vão acontecendo e se desmembrando e evoluindo, uma atrás da outra. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Que nos outros estudos também nós vamos estar estudando sobre isso. Tá certo? Bom, espero ter deixado claro. Qualquer coisa, por favor, comente, né? Dê a sua opinião.
e para que a gente possa nos envolver, né, nesse grupo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.